Olá, meus amigos, minhas amigas. 20 de setembro é o nosso Palavra por Palavra, que nesse mês da Bíblia é, de modo muito especial, um instrumento que nos ajuda na compreensão da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Ao redor desta palavra, formamos uma bonita ciranda que vai refletindo, rezando, vai entendendo, interpretando, acolhendo e principalmente se alimentando desta força espiritual para seguirmos os passos daquele que passou a vida fazendo bem, Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar comigo, por estarmos juntos. Muito obrigado por cada um e cada uma que vai chegando a este nosso caminho de escuta da palavra e principalmente de acolhida, porque como um bom alimento que nos sacia e sempre deixa aquele gostinho de quero mais, a palavra de Deus é este alimento que vai nos sustentando na caminhada de cada dia. Estamos como discípulos ouvintes da palavra, nós temos por companheiro o evangelista Lucas. E hoje a igreja nos apresenta a continuação do capítulo 7 de Lucas, só que fizemos uma interrupção nos versículos 17 a 30, onde tínhamos parado no 16. Hoje vamos do 31 ao 35. Esse trecho vai falar sobre a dúvida de João Batista, sobre o elogio que Jesus faz a João Batista e àqueles que escutam a palavra. Nós já tínhamos falado de João Batista no Advento, já tínhamos falado no dia de São João Batista, do seu nascimento, em agosto, na morte, no martírio de João Batista. Então, por isso que a igreja não aproveita este texto nessa sequência, faz esse salto, e hoje, então, depois de Jesus ter feito esta palavra, o Evangelho colocou na boca de Jesus, ele começa dizendo o texto: com que vou comparar os homens desta geração? Com o que eles se parecem? Tenhamos presente que essa pergunta não é para o povão, mas Jesus vai falar de modo muito especial das autoridades judaicas, das autoridades religiosas daquela época, que diante de João Batista disseram que ele estava possuído por um demônio, porque ele não comia, ele não bebia, ele ficava no deserto. Quando veio Jesus, que o texto diz filho do homem, para lembrar lá do profeta Daniel, eles também não vão aceitar. Jesus era amigo dos pecadores, comia, bebia. De modo muito particular é a imagem que Lucas transmite de Jesus, da alegria, da cordialidade, da proximidade, das festas. E esse também eles não aceitaram. João Batista foi decapitado. O Filho do Homem, Cristo Jesus, foi crucificado. Então, esta palavra, diante dessa pergunta, Jesus vai dizer: essas pessoas, essas lideranças, esse povo, é como criança, que a gente canta na praça e eles não se alegram. A gente coloca músicas tristes, lamentações, eles não choram. Crianças mimadas que não estão nunca contentes. Sempre, como até eu anotei aqui, né? Quando não se quer, qualquer desculpa serve. Então, para João Batista era duro demais. Jesus era fácil demais. Então, não quiseram ouvir a conversão, não quiseram entrar no ritmo do reino de Deus, que é a proposta de Jesus. E termina o texto dizendo que a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Essa sabedoria, que é a força de Deus, vai mostrando, porque João Batista mostrou para que veio: preparar os caminhos do Senhor. Jesus
passou, como eu disse no início, fazendo o bem a vida toda. Sempre foi aquele que buscou e é para nós o Salvador que está vivo quando estamos reunidos em nome dele. Então, o problema não está em João Batista, o problema não está em Jesus. O problema está nas pessoas, naqueles que se fazem surdos, cegos, como pegando a parábola que Jesus contou, se a gente pensa nas crianças, quando eles estão lá brincando, correndo, fazendo arruaça, eles estão tão intertidos com aquela brincadeira deles, com aquele jogo, com aquela correria, com aquela gritaria, que eles nem dão atenção. O pai e a mãe chamam fulano, 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 ele nem dá bola. Assim são as pessoas. Estão tão envolvidas com os seus afazeres que os sinais de Deus passam despercebidos. Que a visita, como nós escutávamos ontem, a visita de Deus ao seu povo passa despercebida. Às vezes as pessoas, peguemos um exemplo bem fácil. Agora, quando da tragédia que os nossos irmãos e amigos do Rio Grande do Sul viveram, mostraram as cenas, as destruições, a tragédia, toda a barbaridade que aconteceu, tudo aquilo, como é que ficaram as cidades, o desespero, a gritaria. E pouco ou quase nada mostram da solidariedade, das atitudes bonitas. Quando uma pessoa faz uma campanha, arrecada bastante, o pessoal diz assim, ele vai ficar com o dinheiro. Criticam. E não é assim. Nós precisamos estar atentos, porque o cristão, a cristã, o seguidor, a seguidora de Jesus, é aquele que está vigilante, é aquele que está atento, que não só os olhos do rosto, mas aqueles do coração, da alma, do espírito, bem como os ouvidos do coração, da alma, do espírito, esses estão sempre alertas, sempre atentos, para não ficar prestando atenção nos defeitos. Quando enxerga os defeitos, faz como nós escutamos lá no domingo retrasado, que chama de lado para conquistar, para ganhar o irmão, e não para excluir. E também, minha gente, eu fico sempre assim pensando que nesse caminho a salvação é um processo constante, contínuo. Não é só lá na hora da morte. Por isso que nós precisamos estar atentos, porque tudo é oportunidade para nós fazermos a salvação acontecer para nós e para os outros, para os que estão próximos de nós. Então, se Jesus compara aquele povo com crianças, a criança tem sempre aquele lado bonito de que ela pode crescer, ela pode amadurecer. E eu acredito que quando Jesus usa essa parábola das crianças mimadas, que tanto faz como tanto fez, que nunca estão contentes, uma criança mimada, ela precisa ser educada. Não com grito, não com briga, não com castigo, não com massacre, mas com atenção, com cuidado, com equilíbrio. Assim são as crianças, assim são as famílias, e por que não dizermos isso também para o Evangelho? Diante disso, pensemos, nós também somos aquelas pessoas que acham desculpa para tudo? Se a pessoa fez o bem, criticamos porque fez o bem. Se fez o mal, fazemos mais uma crítica, pior ainda porque fez o mal. Ou nós somos como os pobres, os simples, os humildes, vamos usar a palavra do Evangelho, os publicanos, os pecadores que acolheram a mensagem do Evangelho, que é paciência, reconciliação, partilha, aconchego, perdão. Isso é muito importante. Acredito que esta reflexão nos ajuda a cada vez mais crescermos. Não devemos perder a criança interior que está em nós. Às vezes, essa criança ferida faz com que a gente machuque os outros também. Então, vamos deixar essa criança que está dentro de nós, porque o Senhor disse, quem não se fizer como criança não entra no reino.
Mas se somos um pouco ou bastante criança mimada, vamos pensar que o Senhor está nos educando. Ele é o Divino Mestre. Ele nos ajuda a seguir em frente. Muito obrigado, queridos amigos, por estarmos nessa bonita comunhão. Muito obrigado a quem chegou agora de pouco tempo. Eu peço que, se essa palavra lhe ajudou, você também envie para outras pessoas, pode ser que ajude a elas também. Se você quiser publicar nas suas redes sociais, se você quiser colocar lá nos seus grupos de contato. Também, se tiver um tempinho, quiser deixar aquele joinha especial aqui embaixo e junto com ele o seu comentário, é sempre muito bem-vindo. Eu leio todos, normalmente à noite, e agradeço a Deus porque você dedica esse tempinho para estarmos em sintonia. Continuo rezando por você e peço que reze por mim. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.